A Comissão Organizadora do Simpósio Nacional de Validação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira endereça as mais calorosas boas-vindas a todos os presentes e agradece de forma muito especial a honrosa presença de Sua Excelência, o Sr. Ministro das Finanças, Planeamento e Economia Azul, aqui na dupla qualidade de representante de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, e de Presidente do Conselho Nacional de Inclusão Financeira. Este simpósio é uma iniciativa do Estado santomense, viabilizado de forma ampla e inclusiva, em parceria com a Aliança para a Inclusão Financeira, AFI, e o apoio do Instituto Nacional de Estatísticas, bem como do Insight to Impact. Nos últimos anos, nós estamos a ver o índice de pobreza do nosso país aumentar. A nossa população está cada vez mais pobre, não obstante o nosso PIB não ser dos piores quando nós vemos a nossa média com a média dos outros países. Ora bem, nós dizemos que o país está a crescer razoavelmente, por que a sua população é tão pobre? É preciso nós aqui refletirmos sobre a principal razão de nós continuarmos a ser tão pobres. E a razão é simples, não é tão difícil. Nós temos apoio dos parceiros, temos os vários programas de reforma económica, mas é preciso algo mais. É preciso que os atores da nossa economia, que é a sociedade civil, que é o setor privado, que são as famílias, que são as mulheres, que compõem as médias, pequenas e microempresas, terem acesso ao sistema financeiro. Não estamos aqui a falar do sistema financeiro tradicional, a banca tradicional com os produtos que hoje nós temos, que não é um produto adaptado ao rendimento das famílias santomenses, das pequenas empresas que não têm acesso ao financiamento. Nós vamos ter aqui a oportunidade de ver que 76% da nossa população não tem acesso a um serviço financeiro, não tem acesso ao sistema financeiro. Então, a razão pela qual nós não estamos a conseguir sair da pobreza é porque nós não conseguimos a ferramenta essencial para o setor produtivo da nossa economia trabalhar, que é o acesso a serviço financeiro específico. As grandes empresas não são a maioria do setor privado de Santo Tomé e Príncipe, e elas já têm um nível de endividamento muito elevado. Portanto, há todo o resto que está fora do setor financeiro. A informalidade está a crescer cada vez mais, a nossa população está a crescer, a pobreza também está a crescer, obviamente. É preciso rapidamente nós refletirmos sobre o que nós pretendemos fazer para nós sairmos da pobreza. Não basta o apoio dos parceiros, é preciso mais. Daí que essa estratégia, ela está com um conjunto de plano de ação, de roteiros específicos, com eixos prioritários que nós identificamos num diagnóstico operado que foi realizado desde 2017, com o apoio do Instituto Nacional de Estatística, e os eixos prioritários que poderão mitigar esse constrangimento que nós temos foram identificados. Estamos a falar da inclusão financeira das mulheres, dos serviços financeiros digitais. Nós temos experiência dos outros países que os serviços financeiros digitais chega a toda a camada da população. Uma senhora que está no campo com o seu Jojo não precisa de ter internet para ela aceder a um serviço financeiro, ou seja, ela de manhã sai às 4 da manhã para ir ao mercado, ela com o seu telemóvel já consegue um financiamento pequeno. Estamos a falar de 500 dobras, 1000 dobras para ir e comprar e fazer o seu negócio, e ao final do dia ela tem depois como retornar este empréstimo. É o que acontece nos outros países. Estou a falar deste, é um pequeno exemplo. Os países outros estão a crescer e que têm realmente uma economia parecida com a nossa. E é preciso nós trabalharmos rapidamente para nós trazermos serviços financeiros à banca e serviços acessíveis, a preços acessíveis, de acordo com a especificidade da nossa população também. Estamos também a falar do empoderamento de literacia financeira,
não basta nós trazermos a população ao sistema financeiro, é preciso que elas estejam conscientes do serviço que elas vão receber, é preciso que elas depois estejam formadas para conseguir depois ir ter acesso a mais produtos e serviços. É preciso nós empoderarmos não só financeiramente, mas também através do conhecimento. O que nós queremos aqui é o empoderamento econômico das nossas mulheres, que é metade da nossa população e que produz. Toda mulher de São Tomé sai de manhã para trabalhar e continua pobre, muito pobre. Então, o que nós temos que fazer agora é dar importância, efetivamente, à inclusão financeira. Esta forma deu certo, tem dado certo para os outros países. Para São Tomé não vai ser difícil, desde que todos os atores estejam disponíveis para trabalhar na implementação desta estratégia. Quando nós estamos a falar de vinculação às finanças verdes, estamos a falar da tutela do ambiente, da tutela das câmaras, estamos a falar dos outros atores que têm que estar juntamente com a equipa para que esse eixo prioritário tenha sucesso. Quando nós estamos a falar dos serviços financeiros digitais, estamos aqui a ver as agências de regulação, estamos a ver a Agência Nacional de Proteção de Dados, estamos a ver as empresas de telecomunicações, estamos a ver a pasta da tutela, todos juntos para que este eixo consiga ter o objetivo que se pretende. O mesmo digo para a inclusão financeira das mulheres, com associações femininas que nós já identificamos e que trabalharam também arduamente, com o Ministério da Tutela, da Família e Solidariedade, o Instituto de Gênero, ou seja, todos os atores têm que estar a trabalhar. Nós temos apoio financeiro da Aliança para a Inclusão Financeira, não só apoio financeiro, mas apoio técnico. Portanto, temos toda a ferramenta para nós trabalharmos nesse sentido. Queríamos também fazer um apelo para que os membros do Conselho Nacional de Inclusão Financeira, presidida pelo Sr. Ministro das Finanças e os Ministros da Tutela, que estejam atentos e empenhados para que a equipa consiga trabalhar com mais motivação para nós atingirmos o objetivo que nós pretendemos em 2025, que é 70% da população incluída no sistema financeiro, que é 50% das mulheres com acesso ao serviço financeiro. E não para por aí, continuaremos a trabalhar para nós sairmos desse índice da pobreza que está a aumentar cada vez mais. Muito obrigada. A Comissão Organizadora agradece as palavras da Sra. Administradora do Banco Central e tem agora a honra de convidar Sua Excelência o Sr. Ministro das Finanças, Planeamento e Economia Azul a dirigir-se ao pódio. Creio que irá falar diretamente da mesa, não virá ao pódio, a dirigir-se ao pódio para proferir o discurso que irá marcar a abertura oficial deste simpósio. Excelentíssimas senhoras deputadas e os senhores deputados, excelentíssimo senhor governador do Banco Central, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Administração do Banco Central, distintos colaboradores do Banco Central, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, excelências, permitam-me em primeiro lugar agradecer a presença de todos neste singular evento dedicado a uma temática tão relevante como é a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira e manifestar a minha satisfação pelo empenho dos grupos de trabalho liderados pela equipa do Banco Central que trabalharam na produção desta estratégia. O 17º Governo Constitucional, chefiado pelo Sr. Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, desde muito cedo reconheceu a necessidade de uma estratégia nacional de inclusão financeira, visando um sistema financeiro mais inclusivo e robusto, que possa constituir-se
como um dos pilares do crescimento econômico, contribuir para a criação de emprego e a redução da pobreza no nosso país. Com efeito, o Governo elegeu no seu programa, dentre as medidas e políticas a adotar no domínio das finanças públicas, a promoção da inclusão financeira, pois entendemos que a implementação desta estratégia vai permitir às populações de baixa renda usufruir de vários produtos financeiros e fazer transações via eletrônica a baixo custo. A prática de inclusão financeira em vários países tem provado que a mesma contribui para a criação de riqueza, crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Em São Tomé e Príncipe, o Governo está ciente de que não será diferente. A NIF, sem o nosso total empenhamento, é um papel insignificante. Devemos redobrar o nosso empenhamento e dedicação para que a sua implementação seja bem-sucedida. O engajamento do Governo na implementação desta estratégia é total. Sem mais delongas, em nome do Governo, gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros e, em particular, à Aliança para a Inclusão Financeira, pelo inestimável apoio para um sistema financeiro mais inclusivo em São Tomé e Príncipe. Declaro aberto o primeiro simpósio sobre a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Aqui a apresentar. Portanto, se houver finanças que seja para todos, o setor financeiro crescerá mais e haverá um desenvolvimento, uma promoção de desenvolvimento inclusivo com todos, não só com uma parte da população, mas com todos, e sustentável, ou seja, eliminar-se-á provavelmente a pobreza, ou grande parte dela, o país será mais resiliente e a inclusão financeira vai permitir a criação de empregos de qualidade e, em última instância, melhorar as condições de vida. Muita gente não tem acesso a crédito e um crédito com conhecimento daquilo que é o crédito, daquilo que significa para si, dos objetivos, bem planeado, que é o que a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira vai ajudar a fazer, vai ajudar alguns a saírem certamente da situação de pobreza em que estão eventualmente. Bem, nós, portanto, no processo de elaboração, o fundamental foi também a liderança, não é? A inclusão financeira precisava de estar no centro da agenda política nacional. Felizmente está no programa do governo, o governo assume isso como importante, mas é preciso que esteja também na agenda de cada um dos presentes e não presentes, portanto, de todos os setores da atividade econômica nacional. Como disse anteriormente, fizemos um inquérito que nos indicou, orientou qual é a verdadeira situação atual da inclusão financeira, qual é o nível de exclusão financeira e a que se deve essa exclusão financeira. E fizemos isso e passamos depois à disseminação dos resultados. O governo, portanto, criou um decreto onde, digamos assim, formalizou, legalizou essa chamada de toda a sociedade civil que constituíram, portanto, os membros constituíram os grupos de trabalho para elaborar a estratégia. Portanto, não é uma estratégia elaborada pelo governo, é uma estratégia elaborada pela sociedade toda, não é? Assim, permite-nos, supomos nós, ter uma estratégia que de facto responda aos anseios
e que responda, que permita corrigir o que está menos bom e que tem causado a exclusão financeira. A estrutura organizativa para a elaboração da estratégia é presidida, como aqui já foi dito, pelo Conselho Nacional de Inclusão Financeira, secretariada pelo Gabinete de Inclusão Financeira no Banco Central de São Tomé e Príncipe e, em função daquilo que foi diagnosticado, criou-se 4 grupos de trabalho. Portanto, são as áreas fundamentais que merecem uma atenção especial para que a inclusão financeira se faça. Estamos a falar de serviços financeiros digitais. Esse é um aspecto importantíssimo. O mundo hoje já não funciona com dinheiro em numerários, não. Os pagamentos são, na sua maior parte, feitos de forma digital. Podemos fazer isso? Podemos. E temos um plano aqui para iniciarmos o processo. Temos, claro, obviamente, já diagnosticamos, sabemos o que há, o que está em curso e o que é necessário ainda fazer-se para nós arrancarmos. Um outro aspecto a ter em conta são as finanças, que as finanças têm que ser verdes e inclusivas. Hoje o mundo, com o aquecimento global, precisa de muita atenção. Os bancos não podem dar um empréstimo somente sem saber que impacto pode causar aquela atividade que estão a financiar no ambiente, na proteção do ambiente. É muito importante se termos em conta. Nós aqui em São Tomé e Príncipe, como uma ilha, já vivemos a questão de corrosão costeira, erosão costeira, das chuvas que já estão instáveis, etc. Muita coisa que é necessário ter atenção aí, portanto a nossa estratégia vai debruçar-se também um dos pilares sobre esse assunto. Por isso temos um grupo de trabalho que elaborou o que é necessário fazer-se nesse domínio e que haverá de continuar a seguir a estratégia. O terceiro grupo, mulheres. A maior parte da exclusão financeira está nesse grupo populacional. O grupo mais pobre, mais desfavorecido, mais vulnerável, a ele é preciso uma atenção especial. Vamos depois falar disso com mais detalhe. Temos finalmente um grupo de trabalho que é do empoderamento do consumidor e literacia financeira. Nós precisamos saber, conhecer. Há muita gente que nem sabe qual é o seu saldo verdadeiro na conta do banco. Se o banco cobra comissões que deve, que não deve, quanto é que deve cobrar, não é? Se calhar mesmo nós aí, na Assembleia, se nós perguntarmos, sabe qual é o saldo da sua conta? Levantou, houve uns descontos, sabe que descontos são? Quer dizer que falta-nos literacia. Foi pedir empréstimo, quanto é que isso vai causar no seu bolso mensal? Qual é o peso que isso vai ter? É preciso saber planificar, orçamentar, não é? Fazer poupança no banco, vale a pena? Não vale? Quais são as alternativas? Qual é o banco que é melhor que outro? Tudo isto vamos tentar tratar aqui, neste pilar, não é? Porque sem literacia as pessoas estão vulneráveis, não sabem os seus direitos e também os seus deveres, porque os têm, não é? Bem, e tudo isso foi devidamente espelhado no decreto 2620 e esse grupo todo de trabalho vai continuar, depois da elaboração, a acompanhar a implementação e avaliar os resultados da implementação. Os outros países já provaram que há sim uma melhoria de bem-estar quando se tem uma estratégia de inclusão financeira correta, realista, a ser implementada de facto.
Temos esses países todos que estamos aí a ver, como Zâmbia, Tanzânia, Ruanda. Ruanda é um caso fantástico para se observar. O nível da pobreza extrema que havia, sobretudo com a guerra civil, e em poucos anos o salto que é dado com a inclusão financeira é um caso de estudo, não é? E nós podemos também ser, por que não? Temos o caso de Gana, enfim, vários outros países, só para falar do nosso continente, sem falar de outros países. Bem, o diagnóstico feito provou que, como já foi dito aqui, 76% da população adulta santomense está excluída do sistema financeiro formal. Quer dizer que o índice de inclusão financeira só 24. É dos níveis mais baixos entre os países membros da AFI, entre os países africanos. Nós estamos no fim da linha e nós precisamos reverter a situação. E tudo isso se deve também a uma fraca literacia, isso também os nossos inquéritos deram conta disso, as pessoas não conhecem os seus deveres. A situação é ainda pior, mais profunda no que toca às mulheres. 82% das mulheres adultas santomenses estão excluídas do sistema financeiro, só 18% podem ser consideradas incluídas no sistema. E ainda as mulheres com conta bancária, porque inclusão financeira não é só ter conta, é muito mais do que isso, é usá-las, etc. E então, só 15% das mulheres adultas têm uma conta bancária, só 15%, e só 5% é que poupam no banco. E as que beneficiam de empréstimo, então, é um número absolutamente irrisório. 1,6%, não é? Menos de 2%. Essa situação diagnosticada, no que toca, portanto, aos indicadores de inclusão financeira, e vimos também que o sistema financeiro dá muito pouca atenção a questões ambientais, o que é necessário reverter. Muita gente a usar transações com numerários e todos os setores, mesmo o Estado, e a quantidade de transações financeiras digitais é quase nulo. E especial atenção, portanto, das senhoras, como nós já vimos, a camada populacional mais vulnerável, e foi visto que elas são as que têm menos recursos e por isso, e tem outros fatores culturais que influenciam bastante e que levam a que elas não tenham, portanto, acesso ao sistema financeiro formal e não possam melhorar, portanto, as suas condições de vida. Face a todo esse diagnóstico, decidiu-se por elaborar uma estratégia com 4 pilares, como nós já dissemos. Um pilar que trata de serviços financeiros digitais, outro pilar que trata de finanças verdes inclusivas, o pilar terceiro, que não é por ordem, não é, de importância, todos têm a mesma importância, inclusão financeira das mulheres, que trata de o que fazer para que as senhoras possam estar mais incluídas, e o empoderamento do consumidor e literacia financeira. Portanto, nós acreditamos que o futuro do país constrói-se com qualidade e o país do futuro constrói-se com inovação. Muito obrigada pela atenção. Os agradecimentos da Comissão Organizadora, a doutora Ângela Viegas, por uma intervenção que radiografa o ponto da situação e certamente fornece subsídios valiosos para o debate que se irá seguir ainda ao longo desta sessão. Convidamos de seguida o Dr. Gernaldo do Rosário para dar prosseguimento com a apresentação da parte técnica da estratégia. Alguém dizia-me há pouco, com algum sentido de humor, que a estratégia terá problemas de sua bifurcada. Eu substituo a palavra bifurcada
em relação ao modelo de apresentação por complementar. Duas intervenções complementares, uma pela doutora Ângela Viegas e outra pelo doutor Geraldo do Rosário. Muito obrigada. Antes de mais, bom dia. Agradecer a presença de Sua Excelência, Sr. Ministro das Finanças e Presidente do Conselho Nacional de Inclusão Financeira, senhores deputados, Sr. Governador, membros do Conselho de Administração do Banco Central, minhas senhoras e meus senhores. Portanto, após o diagnóstico apresentado pela coordenadora do Gabinete de Inclusão Financeira, doutora Ângela Viegas, cabe-me a mim agora fazer a apresentação do plano de ação e dos indicadores de cumprimentos que servirão para avaliarmos, digamos, a implementação do plano de ação e das ações para diminuirmos o nível de exclusão financeira no país. Portanto, a doutora Ângela falou há pouco que um dos primeiros vectores que detectamos que havia lacunas no âmbito do diagnóstico são os serviços financeiros digitais, tendo em conta que estes serviços permitem a penetração dos serviços financeiros a sítios remotos, com dificuldade de acesso dos agentes bancários e das próprias agências físicas, digamos assim. Portanto, a nível do plano de ação para os serviços financeiros digitais, nós almejamos alcançar 50% das transações financeiras por meio dos instrumentos financeiros. Portanto, em termos de objetivo específico, antes de mais, precisaremos trabalhar sobre o reforço da capacidade institucional do regulador, neste caso, um deles é o próprio Banco Central. Em termos de ações, teremos que reforçar as unidades de estruturas responsáveis pela supervisão e superintendência, reforçar também a legislação relacionada com as transações eletrônicas, aumentar a eficiência e eficácia da supervisão e da superintendência, portanto, com um termo que tem sido bastante utilizado ultimamente, o subtech, das novas tecnologias. E como temos que medir o nível de implementação destas ações, teremos que verificar como indicador a implementação e a criação do quadro regulatório relacionado com o subtech, que será criado e, portanto, implementado. Outro objetivo prende-se com a interoperabilidade do sistema de pagamentos, ou seja, a relação entre os vários operadores precisa também ser assegurada e, para o efeito, precisaremos desenvolver e promover a interoperabilidade entre os sistemas e digitalizar o sistema de compensação interbancária que até hoje é feito de forma tradicional. Para medirmos estas ações, observaremos o número de transações que serão efetuadas a partir da interoperabilidade dos sistemas de pagamento. Outro objetivo prende-se com os pagamentos digitais de e para o governo, os chamados G2P e os P2G, que viriam a diminuir consideravelmente, portanto, o engarrafamento que temos até hoje em instituições como os serviços de cartório, a EMAI e mesmo o balcão das finanças no Banco Central, portanto, digitalizando esses pagamentos, e o indicador seria, lá está, a percentagem dos pagamentos realizados de forma digital relacionados com o governo e para o governo. Outro objetivo prende-se com a desburocratização do acesso aos serviços e o incentivo à utilização de canais alternativos de disponibilização dos serviços financeiros. Como ação, e também foi o que tem sido sucesso em outras paragens, acreditamos que a implementação do sistema digital de identificação
os chamados QIC, serão bastante importantes. O incentivo à prestação dos serviços digitais, com incentivos fiscais e outros, também é outra medida, e a criação de rede de agentes bancários. Portanto, enquanto indicador, observaremos o número de identificação digital implementados, também o sistema eletrônico do registro de garantia, que já deve estar em curso, e o outro indicador seria o número de agentes por 10 mil habitantes, que é um indicador internacional de comparação. Portanto, teríamos ainda a articulação das ações entre os reguladores. Tomo o exemplo, por exemplo, do Banco Central, da Autoridade Geral de Regulação. Teríamos o incentivo às startups no âmbito dos serviços financeiros digitais e, como ações, precisaríamos de harmonizar os regulamentos e procedimentos para estarem em consonância com os objetivos gerais e específicos de cada instituição, adequar as regulamentações existentes e criar novas para estimular e incentivar a criação de startups no domínio. E como indicador, lá está, os procedimentos teriam que estar harmonizados, teríamos que ter uma regulamentação adotada sobre os serviços financeiros digitais e o número de startups criados, portanto os fintechs, também seriam outra variável de avaliação. Portanto, o segundo pilar, e não menos importante, é a inclusão financeira das mulheres. Vimos há pouco tempo no diagnóstico que as mulheres estão até hoje bastante excluídas e acreditamos que com as ações, com os objetivos e as ações a serem implementadas, nós poderíamos atingir 50% destas incluídas no sistema financeiro formal. Portanto, em termos de objetivos específicos, teríamos que assegurar a existência de produtos financeiros adequados às senhoras, teríamos que reforçar os mecanismos para a poupança formal, através, neste caso, da criação de linhas específicas de financiamento, da definição e implementação de uma cota de carteira já estipulada para as senhoras e soluções inovadoras de poupança muito inspiradas naquilo que até hoje, se calhar, a maior parte de nós já conhece, que é o famoso Chiquila. Em termos de indicadores de cumprimento destas ações, observaríamos a percentagem de mulheres com as referidas linhas de financiamentos, a percentagem destas também com crédito no sistema financeiro formal e a percentagem com poupança formal. Portanto, outro objetivo específico seria fomentar o empoderamento das mulheres, conhecendo a sua capacidade e o seu poder e intervenção na economia nacional, apesar do nível de informalidade, melhorar também o nível de conhecimento destas sobre todos os aspectos ligados ao setor financeiro. Em termos de ações, teria que existir incubadoras de negócios para as mulheres, portanto, em analogia com o uso de serviços financeiros digitais, a simplificação dos procedimentos até hoje aplicados para a criação de negócios e a regulamentação e obrigatoriedade na recolha dos dados por género, que facilitaria posteriormente a análise e a própria implementação de outras medidas. Como indicadores, teríamos o número de empresas criadas por mulheres, o número de pequenos negócios formalmente registrados e a existência de dados desagregados por géneros que até este momento por vezes as instituições têm disponíveis e outras vezes não têm. Para o terceiro pilar, a inclusão verde, ou seja, os Green Finance, o objetivo seria fomentar esta inclusão através da promoção das finanças verdes. No fundo, nós gostaríamos aqui de substituir todas as atividades econômicas formais ou, na sua maioria, informais, por aquelas que não prejudicam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, tragam as pessoas que estão nestes setores para o setor formal. Portanto,
duas grandes ações seriam aqui, dois grandes objetivos seriam alcançados: a questão ambiental e a própria sustentabilidade das famílias que operam nestes setores. Portanto, em termos de objetivos, precisamos trabalhar sobre a disponibilização de serviços e de produtos verdadeiramente verdes. Quando digo verdadeiramente verdes, porque podemos ter uma taxa de juros hoje de 10% sobre ou de 8% sobre um produto verde, mas sabemos que ele não seria execuível, tendo em conta a população que está neste domínio, tendo em conta a sua capacidade, mesmo em termos de garantias. Como ações, precisamos estipular uma cota, tal como faremos para as mulheres, precisamos estipular uma cota da carteira de crédito destinada aos investimentos ambientalmente sustentáveis, subvencionar as taxas de juros para produtos verdes e criar produtos que protejam o meio ambiente. Como indicador, observaríamos a percentagem destes investimentos que são financiados pelo setor financeiro formal. Outros objetivos teríamos também que definir indicadores padronizados em termos de finanças verdes inclusivas e adotar políticas de prevenção de riscos climáticos que afetem o setor financeiro. Como ação, precisamos adotar o quadro regulatório que estabeleça a obrigatoriedade, a recolha e análise de dados relacionados com as finanças verdes e também um quadro que fale e aborde a questão da gestão de riscos no setor financeiro. Em termos de indicadores, teremos os dados padronizados relacionados com as finanças verdes e a implementação do quadro sobre a gestão de riscos climáticos no setor financeiro. Portanto, temos o último vetor, e não menos importante, lá está, tendo em conta a transversalidade do entrosamento entre os 4 pilares. Portanto, temos aqui o empoderamento do consumidor e a literacia financeira. Portanto, não basta só que o setor financeiro tenha serviços disponíveis e tenha produtos específicos, mas é preciso que o lado do consumidor esteja também capacitado para melhor decidir, melhor escolher e melhor fazer a sua escolha financeira. Portanto, aqui precisamos aumentar o nível de conhecimento e, por fim, da literacia dos serviços e produtos financeiros. Em termos de objetivos, precisamos melhorar a compreensão dos principais conceitos financeiros, os mais básicos, que observamos no diagnóstico a carência destes. Em termos de ação, vamos integrar a educação financeira no currículo educativo ou em unidades curriculares já existentes desde o ensino pré-escolar. Isto tem sido uma ação bastante implementada nas outras realidades e tem surtido bastante efeito, tendo em conta que desde a tenra idade a mente da pessoa e do consumidor começa a preparar-se para fazer um bom uso dos serviços financeiros. Temos a sensibilização e a formação estratificada por género e por faixa etária, portanto ela será especificada em função destes 2 aspectos. Temos a criação do espaço interativo no sítio do Banco Central, bem como no sítio dos prestadores de serviços financeiros, com conteúdos informativos e também formativos. Em termos de indicadores de cumprimento, precisamos verificar que, de facto, os conteúdos relacionados com a educação financeira estejam integrados nos currícula e precisamos observar a percentagem da população com um bom nível de compreensão dos principais conceitos financeiros. Outro objetivo específico será a melhoria da capacidade da oferta de serviços e produtos financeiros por parte dos prestadores. Em termos de ação, observamos que não são só os consumidores que precisam de serem capacitados, mas os próprios prestadores também carecem dessa capacitação. Precisamos criar um quadro que oriente a adequação dos serviços existentes e precisamos reforçar a ética deontológica dos prestadores e, por fim, capacitar estes mesmos prestadores. Em termos de indicadores, temos a percentagem da população com um bom nível de conhecimento, temos um quadro regulatório para a adequação dos serviços e produtos, o código de conduta adotado e a percentagem da população adulta satisfeita
com os serviços financeiros verdes e a inclusão financeira das mulheres. Temos outro objetivo, que penso com a gestão orçamental dos agentes econômicos. Nós percebemos, no âmbito do diagnóstico, que às vezes fazemos um empréstimo sem ter, digamos, o devido conhecimento das consequências que a contratação desse empréstimo venha a causar ao orçamento. Portanto, vai ser necessário trabalharmos sobre a gestão orçamental dos agentes econômicos, trabalhar também sobre os hábitos de poupança e a capacidade da gestão da dívida. Em termos de ações específicas, criaremos aplicativos com tutoriais sobre as principais operações, através dos telemóveis, sensibilizar-se-á os agentes econômicos sobre os principais benefícios da poupança formal e, nisto, haverá também o desenho e a implementação de programas para os diversos estratos socioeconômicos. Em termos de indicador, temos a percentagem da população com boa capacidade de gestão orçamental, a percentagem desta com hábitos de poupança, digamos, mais saudáveis e também com uma boa capacidade de gestão da dívida. Teremos ainda a capacidade de escolha dos serviços e produtos, como ações, a diversificação dos canais de publicitação, a adequação dos conteúdos publicitários, também por extrato e por faixa etária, a criação do comparador de crédito no sítio do Banco Central e a introdução da ficha de informação normalizada para os serviços e produtos financeiros. Esta ação tem também sido bastante utilizada a nível dos outros bancos centrais para evitar, digamos, aquelas letrinhas que nós observamos no âmbito dos contratos, que muitas vezes não damos atenção e que o descontentamento vem justamente a partir destes artigos. Então haverá uma informação, um documento formalizado e padronizado para evitar estes constrangimentos e os possíveis futuros diferentes. Em termos de indicador, observaremos a percentagem da população adulta com boa capacidade de escolha dos serviços e produtos financeiros. Por fim, teremos a proteção dos direitos do consumidor através do aprimoramento do quadro regulatório, a criação de um quadro legal e regulatório para diferendos e a criação do Mystery Shopping, que também é outra ação, o chamado cliente mistério, que servirá para avaliar os serviços dos prestadores de serviços financeiros. Em termos de indicador, temos o quadro legal e regulatório da proteção dos direitos do consumidor e a percentagem da população adulta satisfeita com o atendimento dos prestadores de serviços financeiros. Portanto, era tudo quanto me cabia expor. Muito obrigado. A Comissão Organizadora agradece ao Dr. Gernaldo do Rosário e à Dra. Ângela Viegas esta apresentação conjunta e partilhada da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira e espera que tenha sido suficientemente clara e esclarecedora de modo a ter permitido a adequada apropriação por parte dos presentes, por parte dos participantes. Vamos fazer de seguida uma pausa para café, uma pausa de 10 minutos. E depois retornaremos à segunda parte deste simpósio para um debate que esperamos participado, motivado e envolvente. Muito obrigada. Traçado o quadro da situação, traçado o quadro prevalecente, os constrangimentos, fraquezas, vulnerabilidades, fragilidades, potencialidades
e apresentado o plano de ação, perguntamos como viabilizar e implementar a sua execução. Para o debate, vamos ter Flávio Pinto. Dr. Flávio Pinto. O Dr. Flávio Pinto é jurista de formação, licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa e assessor jurídico do Banco Central. Vamos ter ao seu lado a doutora Antónia Santana. Doutora Antónia Santana. A doutora Antónia Santana é licenciada em Contabilidade e Administração, é quadro sénior do Banco Central de São Tomé e Príncipe desde 1993 e exerce atualmente as funções de assessora para a área de estatísticas. Estão apresentados os dois panelistas, o debate vai começar. Muito obrigada. Bom dia a todos. Dando sequência aos nossos trabalhos, estamos aqui para a validação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Neste âmbito, nós teremos a inscrição dos intervenientes para começarmos o nosso debate. Afinal, estamos aqui para vermos em conjunto como validar a nossa estratégia, o objetivo que nos trouxe aqui é mesmo para isso. Portanto, nós começaríamos por inscrição dos intervenientes e começo já a dizer que a intervenção será no máximo de 3 minutos para cada pessoa. Portanto, vamos começar. Agradecia que se identificasse, por favor. As intervenções serão feitas no local ou vêm cá acima fazer a intervenção? Há um microfone que vai ser disponibilizado, ok. De ambos os lados ou apenas de um dos lados? Muito bem, portanto, Alexandre, se não se importa. Assim, durante várias sessões, teria algumas observações apenas. Durante a apresentação, vi alguns aspectos que ligam a nossa intervenção quanto à direção de empreendedorismo, que é a questão de criar as incubadoras para as senhoras. Não sei se é uma boa ideia, porque temos o nosso programa Empreende Jovem. Há também, por parte do Ministério da Agricultura, acredito eu, o projeto Compra, há linhas de crédito da PCI e entre outras iniciativas que já existem. Eu agora pergunto, será que essa estratégia está a levar em conta real esses projetos que já estão em curso, para não haver aqui questões isoladas, que muitas vezes falta de sintonia entre as instituições acabam por em causa a evolução ou mesmo a concretização dos objetivos. Então, o meu apelo aqui é o país em si evitar, as instituições evitarem estarem a agir como se fosse um país dentro de outro país. É preciso ter uma visão única e também ter ações que levam em direção de um fim único. Não, às vezes, esta instituição faz uma coisa e outra vem fazer a mesma coisa e fica aqui a duplicidade e parece que há uma concorrência entre as instituições do mesmo Estado e desperdício de recursos e dentre outras coisas. Então, o meu apelo aqui é sintonizarmos as ações. Ok, obrigado.
homens e mulheres. Mais satisfeita fico quando eu vejo no segundo eixo inclusão financeira para mulheres, porque, como sabem, não sei se sabem, mas devem saber, nós somos 55 deputados e fomos eleitas 7 mulheres. Alguma coisa há de ser feita. Nós lançamos mãos a obras, a rede tem em carteira um projeto de lei de paridade e temos estado a fazer sensibilização e colher subsídios. Um dos maiores problemas que nós constatamos é o empoderamento das mulheres. Como fazer para que as mulheres se empoderem e comecem a dar o melhor de si para esse país que bem precisa. Portanto, se há um projeto do governo para a inclusão financeira da mulher e de alguma forma empoderar as mulheres, é a nossa maior satisfação, porque a partir daí podem crer que alguma coisa vai se começar a fazer de diferente com relação às mulheres. Há quem diga porque mulheres, há outros eixos que estão cá, mas são transversais. É necessário que se comece a dar e colocar a mulher no seu respectivo lugar, porque quando é transversal, os homens, nós sabemos que se sobrepõem, até por própria situação cultural do país. É muito difícil se eleger mulher, ainda que tenha capacidades técnicas, capacidades humanas e outras capacidades para o fazer. Porque mulher não, mulher não, mulher não, mulher mãe, mulher não sei o quê, ainda que ela tenha qualidades, ela tem que provar essas qualidades, mas os homens não. Qualquer situação que houver, se houver um lugar ou dois, primeiro senhor, segundo senhor, terceiro, agora como já se fala de mulheres, vão arranjar um lugar para uma mulher. Portanto, para agradecer imenso, fico muito grata, e nós, as mulheres de rede parlamentar, vamos tentar tudo fazer para ajudar o governo na implementação deste programa, e não se esqueçam que vamos também fiscalizar. Muito obrigada. Eu sou Giro Tozzo, rappresento o Gisei e a Santa Casa da Misericórdia. Era mais uma reflexão e mais uma pergunta, no caso. Com certeza, dentro do documento estão todas e muitas das nossas preocupações. Então, a primeira preocupação, como organização da sociedade civil, é de que forma uma estratégia deste tipo possa valorizar e incluir harmoniosamente as experiências positivas que foram citadas e aquelas que estão em curso, por evitar duplicações, para evitar que os impactos sejam praticamente quase zero. O Compran tem uma sala de crédito. O projeto da FAO, da Restauração Florestal e Paisagística, tem uma sala de crédito. Há experiência mesmo dentro das organizações da sociedade civil, internamente organiza-se como se fosse uma tontina, algo que é interessante da ponto de vista da inclusão financeira, mas existe inclusão financeira se existe uma inclusão social, se a gente cria riqueza, quer dizer, não faz só fadiga durante o dia, mas trabalha e cria recurso para poder continuar a viver de forma melhor e poupar. Então, neste caso, há uma reflexão, com certeza no documento há, sobre a criação de não de mais uma instituição que não servem as orientações, indicações e lei que, por exemplo, permitem que organizações diferentes do banco e além do banco possam gerir ações de microcrédito, de crédito e chamamos-la de inclusão financeira. As cooperativas podem fazê-la. O Correio pode fazê-lo.
Isto é importante ver aquilo que é a forma e os modelos de abordagem para quem não tem recursos. Porque viver com 1 euro por dia ou 2 euros por dia, ma qual é a garantia que nós podemos pedir? É uma ofensa pedir a garantia a quem vive com 2 euros por dia. Então é o mecanismo do crédito que deve implicar a garantia. É o tipo de modelo que me permite a quem não pode dar-me garantia perché non pode, de ter uma garantia. E exemplos são muitos. O problema da comunicação, da linguagem, é fundamental para a inclusão. Mas há uma linguagem que se compreende se há um bom nível de educação. Não serve formar, eu sou um professor, não serve formar professores que ensinam o que é a inclusão financeira. Não serve. Serve um bom nível de educação, uma boa capacidade de ler, escrever e compreender aquilo que é um discurso e fazer 2 mais 2 faz 4. Pronto, não serve outro. As questões da tecnologia devem ser bem pensadas, porque nas condições nas quais estamos, a tecnologia pode chegar a ser uma complicação para aceder, não uma vantagem. Além do problema de falta de energia, quanto são as pessoas que vivem com 2 euros por dia ou 1 euro, que têm um computador em casa, que têm um tablet para falar de palavras? Quantas? Mas se são estas as pessoas que nós queremos envolver e que servem para o desenvolvimento do país, temos de pensar qual é a forma melhor. Pouca burocracia. Não significa que não se deve ter regras, mas estas regras devem ser transparentes, claras, simples e que permitem uma fiscalização. A complicação que há através dos financiadores de projeto é tão grave que, em vez de ser uma ajuda ao desenvolvimento, é um travão ao desenvolvimento. Então, a estratégia do país é se depois desta estratégia que estará validada, irá transformar-se em uma ação concreta, quer dizer, chamamos projeto, mais um projeto, mas é melhor falar de uma ação nacional, que os projetos começam e, logicamente, devem terminar, não pode ser um projeto para a eternidade, é uma ação para a eternidade. Então, dizer de fazer algo que seja realmente flexível e adaptado à nossa realidade. Exemplo, temos muitos. A começar dos exemplos positivos que temos no país. Há muitas. Por que se fala de mulheres? Não é só um problema de igualdade de gênero. É porque a mulher faz filhos. Cria vida. Então, quando a mulher faz um filho, tem 9 meses, uma criatura dentro da barriga, já sabes que deve programar. Já sabe ela que deve preparar a comida. Nós homens não sabemos. É diferente. É por isso que 82% do reembolso do crédito é feito para as mulheres e os homens não chegam a 37% a nível mundial. A razão é esta. A confiança. Se eu tenho de dar um dinheiro a um homem ou a uma mulher, e sou um homem, com princípio dou dinheiro a uma mulher. Porque ela que trata do filho em casa, da comida, da compra, da limpeza, dos desdojos, que faz lenha, que recolhe água. Tem programação na cabeça. É isso. Obrigado. A primeira questão que eu coloco é, há dias fui ao Banco Central e quis pagar um imposto e levei o meu cartão multibanco e fui informado que, infelizmente, o Banco Central não usa o cartão POS. Para uma casa reguladora, deveria ter uma máquina POS no seu balcão, o que foi necessário deslocar o disco, levantar o dinheiro, colocar no plástico e ir pedestriamente para o Banco Central e fazer o devido pagamento. Falou-se aqui também da pobreza em Santo Tomé.
mas muitas das vezes nós não criamos incentivos para sairmos da pobreza. Por que eu digo isto? A zona mais pobre de Santo Tomé é a zona de Angulares. E, infelizmente, Angulares ainda não tem uma agência bancária. As transações financeiras são feitas via táxi. Ou seja, quando eu quero que um dia eu venha de Angulares para a cidade, eu tenho que falar com o taxista, de acordo com o montante que está dentro do plástico, se eu posso dizer, eu pago $20, $50 para fazer chegar o dinheiro na cidade capital, o que é mau. Temos lá uma caixa ATM, uma ou duas, acho que foi implementada. Já temos a fibra em Angulares. Portanto, eu incentivo o Banco Central, mas juntamente com os bancos comerciais, a colocarem uma agência bancária, um banco comercial, uma agência comercial no distrito de Angulares. Lá tem por volta de 4.000 eleitores, de acordo com o último recenseamento feito pela Comissão Eleitoral. Portanto, temos que dar oportunidades àquela camada pobre, que chama-se pobre. E por último, são as transações interbancárias. Ou seja, é mais fácil fazer uma transação interbancária via pedestre do que através dos bancos. O BISP e o Affluent Bank têm uma distância de menos de 1 km, mas a transação muitas vezes leva 3 dias. Depois fala-se de inclusão financeira. Portanto, há questões de casa que tem que se ver, tem que se olhar com um espírito patriota e fazer com que as coisas avancem. E por último, as transações financeiras internacionais. Temos um novo cartão multicaixa. Mas infelizmente isso só está limitado aqui em Santo Tomé. Ou seja, se eu quiser comprar um bilhete de passagem lá fora, quiser comprar água lá fora, estou impossibilitado. Portanto, há necessidade do Banco Central ter uma política mais incentivadora para que os cidadãos tenham capacidade de fazer melhores transações financeiras a nível do país. Muito obrigado. Subsecretário da Região Autónoma do Príncipe, nós falamos aqui da questão do Fundo de Garantias, que de facto é uma forma para atendermos à situação específica das mulheres. Temos outro ponto, que é a simplificação dos procedimentos na formalização dos pequenos negócios. Temos também a própria cota do mercado, que será obrigatória para as mulheres. Portanto, há todo um leque de instrumentos que vêm dar alguma levada para a introdução das mulheres no sistema financeiro. Depois, sobre a questão colocada pelo Legi, acreditamos que, tanto a nível, sobretudo do vector das finanças digitais, digamos assim, a resolução do problema de acesso aos serviços não precisa ser ela totalmente resolvida com a criação de uma agência. Nós temos países que não temos nem acesso a determinadas zonas, não é o caso de Santo Tomé, mas há bastante países nessa situação. Portanto, a criação dos agentes bancários resolveria de que maneira esta situação, portanto, em termos de diminuição de custos e noutros procedimentos, não é? E também os próprios serviços financeiros digitais. Vou para aquele protocolo, porque deveria chegar ler o discurso final, mas algumas questões aqui que foram levantadas, eu acho que constituem preocupação não só para o Banco Central, mas para toda a equipa, obviamente, que trabalhou nesse projeto. O que está relacionado com a questão levantada, relacionada à POS, e o Banco Central não tem, eu quero dizer que nós, enquanto reguladores e supervisores do sistema financeiro, nós estamos a trabalhar neste sentido. Não cabe ao Banco Central ter um POS do Banco Central, mas ainda ontem o projeto do decreto-lei que nós remetemos ao Governo para aprovação foi aprovado no Conselho de Ministros. Este projeto de decreto-lei, no fundo, ela vai obrigar muitas empresas públicas e privadas
pela utilização do POS. Isto nós fizemos também no sentido de que algumas instituições de Estado, cartório, as alfândegas, os impostos, possam utilizar o POS. Não é novidade para ninguém que nós temos algumas empresas que preferem receber ainda cash, dinheiro ou mão, do que utilizar um material que, obviamente, facilita todo o processo de pagamento eletrônico. No que toca à questão de Visa, nós, o Banco Central, queremos dizer que temos que ir aos poucos. Nós ainda neste ano demos um grande passo, que seria a utilização do cartão Visa. E no segundo semestre nós esperamos que o cartão Mastercard também possa ser utilizado em São Tomé. Anteriormente não tínhamos esses pagamentos, mas agora já podemos proceder ao pagamento com o cartão Visa. E nisto que eu quero dizer também que isto tem um custo. Estamos a trabalhar para que os nossos bancos possam emitir os cartões Visa. Portanto, esperamos também, num curto período de tempo, que os bancos nacionais possam emitir cartões Visa para os seus clientes. Também sabemos bem qual é a condição de clientes que nós temos na sua maioria. É claro que mesmo os bancos comerciais emitindo cartão Visa, toda a gente não vai poder beneficiar, porque os depósitos que têm não vão justificar, obviamente, a obtenção desses cartões. No que toca à agência na Zona Sul, também estamos a trabalhar neste sentido. Nós, ao longo do ano, tivemos conversações com os bancos todos e um dos bancos, nomeadamente o ISTEP, predispôs, obviamente, a colocar uma agência na região sul. Esperamos que até o final do ano isso possa ser uma realidade, mas quero dizer que esse projeto, a estratégia de inclusão financeira, que vai nos apresentar os caminhos, obviamente, que nós vamos utilizar para atingir os nossos objetivos, ela é muito mais do que uma agência. Portanto, estamos a fazer de tudo para evitar pagamentos em cheque. Posto isto, eu passo ao discurso de encerramento. Digníssimos deputados, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Administração do Banco Central, caros diretores das empresas estatais e privadas, distintos colaboradores do Banco Central, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me o regozijo da vossa presença neste simpósio e uma certa vaidade pessoal e coletiva pelo facto de termos aprovado e ratificado a nossa primeira estratégia de inclusão financeira em NIF, um instrumento fundamental na preparação de qualquer economia para a era digital. Hoje é de facto um dia histórico para o sistema financeiro. Costumo dizer que a globalização impôs ao sistema bancário um ambiente competitivo em constante inovação e mutação tecnológica. Este facto impõe um esforço adicional de adaptação permanente de novas tecnologias à gestão financeira e à transação eletrónica, o que pressupõe a oferta de novos produtos e serviços financeiros, a disseminação de informação personalizada aos clientes, que nem sempre estão preparados para explorar os benefícios que a modernidade lhes oferece. Daí que a INIF é subsidiariamente imprescindível para a implementação de políticas adequadas para melhorar a literacia e a inclusão financeira. Excelências, não se trata de uma tarefa fácil. Muitas foram as pessoas e instituições nacionais e estrangeiras que concorreram para que esta estratégia tornasse hoje uma realidade. Este instrumento INIF elucidar-nos-ão sobre os caminhos a percorrer, os obstáculos a suplantar e os objetivos e metas a alcançar no âmbito dos desafios inerentes à inclusão financeira no nosso país. Quero congratular-me com o facto de que
apesar dos obstáculos que a pandemia Covid-19 colocou São Tomé e Príncipe, os esforços ordenados de vários interlocutores permitiram que em 2021 o sistema financeiro realizasse 2 feitos importantíssimos. Passo a citar. Primeiro, a inauguração da nova plataforma da CEPALT da Rede de Obra 24, que conta com novos terminais ATM e POS, que permitem o pagamento de faturas da IMAI, CST, Unitel, impostos, entre outros serviços, e aceita os cartões de débito e crédito de marca Visa, sendo que o Mastercard está previsto para este semestre. Segundo, a aprovação e ratificação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que constitui o motivo da nossa presença neste evento, um instrumento importantíssimo no combate à pobreza. Daí que estamos esperando um processo de modernização que por si só implica mais esforços para uma maior inclusão financeira. Excelências, senhoras e senhores, quero reiterar o compromisso pessoal e do Banco Central para continuarmos a desempenhar, no âmbito das nossas atribuições, um papel preponderante para garantir a estabilidade macroeconómica, a modernização do sistema financeiro e da inclusão financeira. Importa referir que está em curso o processo de autorização dos novos prestadores de serviço e operadores do sistema de pagamentos. Com efeito, este novo sistema permitirá processar as operações de pagamentos de transferência via telemóvel, mobile money, que, junto a outros serviços associados, vão contribuir sobremaneira para o incremento da inclusão financeira em São Tomé e Príncipe. Certo do que o empenhamento de todos, permitam apenas dizer que a implementação da estratégia requer o redobrar dos esforços e, sobretudo, muita coordenação para que os resultados possam ser, de facto, profícuos. Assim, termino a minha intervenção reiterando as minhas saudações a todos os presentes com relevância para o Grupo de Trabalho de Inclusão Financeira e à AFI, Aliança para a Inclusão Financeira, a quem gostaria de endereçar os nossos agradecimentos pelo apoio prestado à elaboração desta estratégia. Declaro encerrado o primeiro simpósio sobre a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Obrigado e bem-aja.